Graça e paz, igreja, amém? Já fui apresentado, né? Eu sou o pastor Edu. Nós estamos ali cooperando na cidade de Porto Velho. Nós viemos participar da escola ministerial. Veio eu, o meu amor, profetisa Rosa, que está aqui. A Milcilene, nossa Milzinha, está ali. O Cléo também. E o Vismar está ali. Viemos em 5, né? Para juntos estarmos aqui com os irmãos, aprendendo, cooperando. E de verdade mesmo, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, nesta casa, nesta família, que tanto tem nos servido, nos amado, cuidando dos nossos corações. E eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês, aos nossos pais, aos filhos, como nós somos amados quando nós viemos aqui. Quanto nós somos agraciados pela gentileza, pelo afago, pelo amor dos irmãos. Eu comentei com a Rosa, nós estamos dessa vez na casa do Gui e da Isadora, que até os cachorros aqui pulam em cima da gente para abraçar nós. Ela tem uma cachorra chamada Tuti. Todas as vezes que a gente chega lá, a Tuti abraça a gente, dá carinho. Até os cachorros em Cacoal são amorosos, são carinhosos. E muito obrigado, irmãos, por amar a todos nós. Vamos fazer... Estão dando um pouquinho de eco aqui. Não é isso, não. Glória a Deus. Oi. Amém? Quantos estão felizes, digo glória a Deus. Vamos lá então, né? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4 ao 5. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 5. Gente, tá ali a Lia, ó. A Lia que veio dos Estados Unidos. Tudo bom, Lia? A gente teve o prazer de pegar a Lia lá em Porto Velho e colocar ela no busão. Que bênção. Que bom. Todos acharam? Feche seus olhos, irmão. Vamos fazer mais uma oração a Deus antes de nós lermos a palavra. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, te agradecendo por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como o Senhor tem sido bom
Como o Senhor tem sido misericordioso, gracioso, longânimo. Como temos sido agraciados, Senhor, pelo Teu amor. Como o Senhor tem falado conosco pelas mínimas coisas, Senhor, nesses dias. Pedimos a você, Espírito Santo, nosso amigo, que continue falando aos nossos corações esta noite. Continua falando, Senhor, ao nosso íntimo, do nosso ser. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ser edificados por Ti, Espírito da verdade. Espírito da verdade. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, da forma que só o Senhor sabe fazer. Quero cooperar contigo aqui essa noite, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar. Nos chame a atenção, Senhor, para os teus desígnios. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Deuteronômio capítulo de número 6, verso de número 4 a 5, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso de número 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ouve, ó Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Moisés, ao escrever o que nós lemos aqui, ele já estava perto da sua morte. E então ele começa a escrever o livro de Deuteronômio, também conhecido como a segunda lei. Eu fico pensando um pouco como estava o coração de Moisés quando começou a escrever esse livro. Esta mensagem que nós queremos aqui compartilhar com os irmãos foi uma mensagem que o Senhor colocou em nosso coração e nós ministramos ela lá em Porto Velho. Depois do nosso filho Jonas ter compartilhado uma palavra conosco sobre a trajetória de Moisés e a importância continuando aquilo que Jonas estava ministrando lá em Porto Velho. E então, quando nós começamos a estudar um pouco sobre esse texto, eu pude sentir um pouco a sensação de Moisés quando escrevia o último livro da Torá. Moisés já tinha ferido a rocha. E Deus tinha falado com Moisés para que Moisés falasse a rocha e para que da rocha saísse a água. Mas Moisés, ele feriu a rocha e depois de ter feito isso, Deus chamou ele no gabinete e falou: Moisés, não era para você ter feito isso. Era para você ter falado a rocha e não ferido a rocha. Moisés,
você não vai poder entrar na terra prometida. Moisés, você vai morrer. Esse é o contexto desse momento onde Moisés começa a escrever o livro de Deuteronômio. E eu começo a refletir sobre isso, pensando como Moisés, e eu pensei comigo mesmo, o que eu faria se eu soubesse que eu teria pouco tempo de vida? Já pensou sobre isso? Se o Senhor te falasse que você teria um curto tempo de vida, o que você faria com o resto de vida que te sobraria? Imagine você, o Senhor falando para você, olha, você tem um tempo X de vida. Como você reagiria a isso? Eu gostaria de dividir essa mensagem hoje em 3 momentos. Esse momento que eu estou falando aqui com os irmãos agora é o momento que contamos um pouco da história de Moisés. Sabendo que iria morrer, Moisés começa a rever a lei. E no livro de Deuteronômio, ele começa a fazer uma relação daquilo que ele já tinha recebido do Senhor, acrescenta novas coisas, e então ele pega e faz um chamamento ao povo de Israel. A palavra ouve, mais conhecido como o Shema, é uma palavra que não tem significado de apenas escutar. Ouve, ó Israel. Não significa que era para que Israel ouvisse apenas aquilo que Moisés iria dizer. O Shema de Deus tem a ver com uma convocação, uma atenção. É como se Deus estivesse falando para aquele povo: ei, atenção, fique pronto a ouvir que eu vou lhe dizer, porque a partir daquilo que for liberado, haverá uma responsabilidade. Há um chamamento aqui nesse momento, quando Moisés usa esse termo, Shema, para que o povo de Israel, que fosse ouvir aquilo que sairia dali em diante, tivesse uma atenção para responder e para obedecer. Não se tratava apenas de ouvir. E Moisés, então, começa a chamar a atenção daquele povo, porque Moisés queria compartilhar com aquela geração que já tinha sido peneirada pelo próprio Senhor. Os pais já tinham ficado para trás, e os filhos estavam ali ouvindo Moisés no Shema. Uma geração se passou, uma outra geração se levanta, e então Moisés chama a atenção desses filhos para compartilhar toda a sua herança. E Moisés então começa no capítulo 6 falando: ouve, ó Israel, ei, preste atenção e se responsabilize para obedecer o que eu vou dizer. E aí ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. O amor aqui no hebraico vai muito mais além de um sentimento, de uma emoção. O amor aqui nesse texto traz um significado de decisão em devoção profunda e sincera a Deus. Envolve as vontades, as decisões e o coração. Então Moisés começa falando: ei, atenção, prontifique-se a ouvir e obedecer aquilo que eu vou falar para vocês. Amarás o Senhor teu Deus. Se trata sobre uma devoção profunda, intimidade,
sinceridade, onde envolve as nossas vontades, decisões, e em especial o nosso coração. Irmãos, eu gostaria de dar um título para essa mensagem, que é: preparando o caminho para que os filhos possam ir mais longe. Moisés, então, ele captura tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, tudo aquilo que ele tinha compreendido do Senhor, as experiências com Deus. E então libera para os filhos que estavam ali ouvindo ele naquele momento. Depois que Moisés fala tudo isso, Moisés, ele sobe ao monte e morre. Por que Moisés chamou o povo para obediência e devoção? Que propósito tinha isso? Em Êxodo, capítulo de número 19, versos 5 ao 7, nós vemos o porquê que Moisés estava tão interessado em anunciar para aquela geração a importância de obedecer ao Senhor e ser uma nação que estaria ali se lançando a Deus em extrema devoção, em amor. Em Êxodo capítulo 19, versos 5 ao 7 diz assim: agora, se ouvires a minha voz e obedeceres a minha aliança, serei como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Nós vemos essa mesma palavra se repetindo lá em 1 Pedro 2,9. Vós sois, pois, a geração eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real, para que vades e anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas e os colocou em sua maravilhosa luz. Moisés entendeu a tarefa de se tornar um habilitador da próxima geração, para que pudesse levar o legado. Moisés estava transferindo um legado, uma essência, um coração, um chamado para aquele povo. Moisés se preocupou em compartilhar esta vocação para o povo. Vamos aqui agora, queria fechar esse ato com vocês. Vamos para uma outra história, para um homem também, que teve um anúncio de que iria morrer. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 38. Verso de número 1 ao 5, eu vou ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai
e disse a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A mensagem do profeta foi: põe em ordem a tua casa. Ezequias, depois de ter sido restaurado e estendido os seus dias de vida, ele caminha por um período bem, mas no meio do caminho, ele se desvia do Senhor. E no período desses 15 anos, o rei Ezequias gera um filho chamado Manassés. Manassés começa a governar com 12 anos de idade, e a Bíblia fala que Manassés fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Aquele rei que foi estendido os seus dias de vida, fez mal aquilo que era os olhos do Senhor, e o seu filho viu aquilo que o seu pai tinha feito. A vida do rei Ezequias foi uma vida de estava bem, depois estava mal, depois ficava estar bem de novo, depois ficava mal de novo. E então aquele rei chamado Manassés, que substituiu a geração anterior, começa a adorar a outros deuses e começa a adorar a Moloque, a sacrificar os seus filhos. A geração que estava vindo depois de Manassés foi sacrificado a outros deuses. Moisés, Ezequias tiveram oportunidades de preparar uma geração que viria para que pudesse honrar e amar o Senhor. Nós conhecemos as histórias. É bem verdade que esses homens não conseguiram. Mas eu me lembro agora também de uma outra história bíblica, e aqui fechando esse terceiro ato, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 14 e 15, conta a história de um homem e a relação dele com seus filhos. Um homem chamado Paulo. Segunda Coríntios, capítulo de número 12, verso 14 e verso 15, agora aqui eu quero dar ênfase nesse momento. Diz assim: eis que estou pronto para pela terceira vez e ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pare um pouquinho aqui. Eu gostaria de fazer uma pausa nesse versículo bíblico. Irmãos, nós vivemos hoje em um tempo onde uma geração tem sido bombardeada por Satanás. Vivemos hoje em um tempo onde a geração dos filhos tem sido atacado em sua identidade. Eu trabalho em um lugar onde nós olhamos nos corredores da universidade, é uma universidade que eu trabalho, e nós olhamos para os jovens daquele lugar, e nós vemos os jovens vazios, um buraco, uma distorção da identidade.
um espírito de Babilônia e Sodoma tem tentado roubar a nossa geração. Tem tentado roubar os nossos filhos da presença de Deus. E eu me lembro dessas histórias de homens que tiveram a oportunidade de preparar essa geração, de entesourar esta geração. Nós temos visto tantos pais tentando roubar os tesouros dos filhos. Irmãos, eu começo a olhar, irmãos, para mim mesmo. Eu começo a olhar para a minha geração. Nós já experimentamos tantas coisas boas do Senhor, né, Dani? Nós tivemos experiências com o Senhor. Nós tivemos aventuras, né, Mil? Na intercessão. Mas o quanto nós estamos preocupados, responsabilizados, melhor dizendo, para aquela geração que está se levantando. Nós já tivemos muitas experiências com Deus, e eu creio, meu pastor, que nós ainda teremos muitas experiências com o Senhor. Nós estaremos, eu não tenho dúvida que nós veremos coisas extraordinárias acontecendo ainda no nosso tempo, mas enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, sem estarmos nos responsabilizando em transferir um legado espiritual, nós podemos cair no erro de perder a próxima geração que está se levantando. Nós já entramos em lugares muito gostosos no Espírito, e sim, o Senhor nos chama a ir mais além, mas nós temos que estar com os nossos olhos fitados para os filhos. Nós precisamos ir mais profundo, porque quanto mais nós formos profundo, mais os filhos poderão ir mais além daquilo que nós já fomos. E eu não estou falando aqui de uma paternidade biológica. Eu estou falando aqui de uma paternidade espiritual. Essa casa é uma casa apostólica, é uma casa de paternidade. Então nós exercemos uma paternidade sobre nós, sim, mas sobre esta nação. Irmãos, eu aprendi isso da forma mais louca que você possa imaginar. O dia mais triste da minha vida não foi quando eu fiquei sabendo que eu não poderia mais andar. O dia mais triste da minha vida foi quando eu fiquei sabendo que eu não poderia ter mais filhos biológicos. Aquilo me rasgou, Pai, por dentro. Eu fui lá tentar fazer e os meus embriões, segundo a medicina, falou que não era suficiente bons para poder fazer um tratamento. Naquele dia rasgou meu coração, me entristeceu, fiquei mal. Eu sou de uma casa de 6 irmãos, sou o mais velho. Eu lavei a bunda de todos eles praticamente. Eu falava, quando eu tiver o meu, eu vou cuidar dele, eu vou dar o primeiro banho nele. Vai ser o meu tchutchuzinho. Mas o Senhor não permitiu que eu tivesse os filhos biológicos. E eu contei isso, Pai, para um dos nossos filhos lá. E um dos nossos filhos chegou para mim assim, depois que ele ouviu aquela história. Ele falou, deixa eu ser o teu embrião que não desenvolveu. Deixa eu ser aquele filho que você não pôde ter. Foi quando eu pude entender que o bem não é só teu filho, que a Laurinha não é só tua filha, que eu também tenho uma responsabilidade como pai.
de preparar o caminho para que esses meninos possam ir mais longe do que eu já fui na minha história. Nós não precisamos dar riquezas para os nossos filhos, nós não precisamos dar a melhor faculdade, nós não precisamos dar o melhor status social, nós não precisamos dar nada de material. O que os nossos filhos precisam ter de nós é Cristo! Cristo Jesus é o bem mais precioso. É o nosso legado. O que Paulo tinha, senão a Cristo e aos seus filhinhos. Isso aqui é algo muito sério, irmãos. O que aconteceu com os países europeus, que hoje nós temos que enviar missionários para lá? Será que o legado não foi compartilhado? A transmissão do legado que é Cristo é como uma vacina para a próxima geração contra se perderem nos afazeres e nas influências distorcidas deste mundo. É um remédio, Cristo. O apóstolo Paulo continua falando: porque não devem os filhos entesourar os pais, mas os pais entesourar os filhos. Continua no verso 15 o apóstolo Paulo dizendo: eu de muita boa vontade gastarei-me e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ei, pais espirituais, precisamos gastar-nos e deixar-nos ser gastados. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, por favor. Eu fiz uma aliança hoje pela parte da manhã aqui, que eu não colocarei pão imundo na mesa. Eu tenho uma aliança com o Cordeiro. Eu tenho uma aliança com os filhos dessa casa. Talvez você não esteja entendendo. Aqui há o espírito de paternidade, onde pais se dobram, onde pais se envergam, onde pais transferem um legado espiritual, transferem uma herança santa. Irmãos, não podemos viver uma vida razoável na presença de Deus. Nós somos chamados a permanecermos e continuarmos firmes e constantes, mergulhando no Senhor. É loucura aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu vou me gastar e me deixarei ser gastado por vocês. Eu só peço uma coisa: vocês me amam? O apóstolo Paulo
estava dizendo para os seus filhos: posso eu ser menos amado? Todos nós aqui somos filhos, uns pais. Essa palavra, ela serve para vocês, filhos, porque um dia vocês se tornarão pais e já exercem de alguma forma a paternidade espiritual, ainda que não são pais, são filhos. Eu como pai, eu fiz uma aliança com vocês de voltar para a borracharia se for preciso, de viver uma vida mais simples do que eu já vivo, de acordar de manhã e não olhar para minha cadeira de rodas e falar: existem filhos que esperam por mim, eu vou compartilhar o legado. Eu fiz uma aliança com vocês, eu fiz uma aliança com esta geração, de dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha essência, aquilo que eu aprendi, dar as minhas falhas como exemplo, dar a minha essência, dar a minha identidade, o meu legado espiritual. O que nós como pais pedimos de vocês, vocês podem nos amar menos. Jovens filhos desta casa, eu gostaria que vocês assumissem um compromisso com os pais dessa casa, de não aceitarem viver uma vida até aonde nós alcançamos. Nós como pais desejamos que vocês possam ir mais longe do que nós já fomos na nossa história com Deus. Nós não podemos ser um limite para vocês. Nós queremos ser o teto, levantar os mais altos. Nós desejamos que vocês forjem essa aliança. Ouve, comunidade da unida. Chama. Se comprometam conosco. Se comprometam com Yahweh. Você precisa ir mais longe, cara. Você pode ir mais longe, cara. Nós estamos aqui com uma grande nuvem de testemunha, falando: vai, por favor, você consegue ir, porque o Senhor está contigo. Toma tudo que eu tenho, vai, eu te dou a minha herança, eu te dou o meu legado, eu te dou a minha força, eu te dou o meu fôlego. Vocês podem. Assumam aliança conosco esta noite. Nós como pais nos comprometemos a dar tudo, e nós não aceitamos nada que não seja tudo de vocês também. Nós precisamos ver os passos rápidos, ágeis de vocês. Vocês são capazes, geração que nos ouve, a amar a Deus de forma mais profunda. Fique tranquilo. Nós vamos junto com vocês nessa corrida de revezamento. Vocês não estão sozinhos. Mas ouve. Ei, você que está lá atrás, ouve. Shema. Ouve e esteja pronto a obedecer. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós ainda temos esperança em uma geração que dirá sim ao Senhor todos os dias da sua vida.
Vamos orar. Como um ato de fé, irmãos, os pais que estão aqui se comprometendo com os filhos, e os filhos que estão se comprometendo com os pais, venham aqui à frente, nós queremos orar por vocês. Shema! Ouve! Ouça o que o Espírito diz à igreja! Shema! Ouve o que o Espírito diz ao seu coração! Convergência! Convergência! Convergência de gerações que entregam os corações uns aos outros em amor. Shema! Ouve! Ouve! A única coisa que será exigida dos pais é fidelidade. A única coisa que será pedida dos filhos é obediência. Se fizermos isso juntos, cumpriremos toda a sua vontade. Fidelidade dos pais e a obediência dos filhos. Juntos poderemos cumprir toda a vontade daquele que nos achou. Um bando de improváveis que foram achados por Ele. Louvado seja o seu nome, que sempre nos traz de volta para o seu caminho, para o seu destino, para a sua vontade. Louvado seja o seu nome, que mesmo quando falhamos, nos traz de volta pelo seu Espírito. Louvado seja o seu nome, porque mesmo quando fraquejamos, nos fortalece de maneira poderosa e graciosa. Eu te abençoo nessa noite. Você seja cheio do poder do Espírito de Deus para prosseguir. Prossiga. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que prosseguem para o alvo. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que seguem firme o caminho que lhes está proposto. Avancem, sigam, vamos à frente, juntos cumprindo a vontade
daquele que nos arregimentou, o Senhor dos exércitos, o Pai da família da fé, Yahweh, o Abba, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar.